Uma demonstração do projetinho aqui desse site que serve como cardápio online era para aplicar alguns conceitos que eu aprendi em React. Né? Então, por exemplo, deixa eu demonstrar. Aqui ele teria um card demonstrando algumas informações do restaurante, algum aviso, alguma coisa nesse sentido. O CSS eu fiz na mão, né, também para praticar, utilizar o conhecimento que eu sabia. E aí é muito simples, né? A gente vai adicionar um produto, por exemplo, 2 sushi, 3 schnitzel. Quando a gente vem aqui no carrinho, ele vai ter essa quantidade, ele já pega o produto, a descrição, o valor, faz o cálculo do subtotal e no final ele soma todos os itens do carrinho, né? E aí se a gente adicionar, por exemplo, um outro item aqui, ó, 3 de sushi, ele não vai criar uma nova linha, ele vai adicionar aqui também. E aí, conforme a gente for atualizando, ele altera o subtotal e altera aqui, né? Eu posso vir aqui e excluir e ele vai excluir também o item e vai fazer todos os cálculos novamente, beleza? Então a gente tem, o projetinho foi basicamente isso, né? Para treinar isso aqui. E aí eu fazer pedido, eu só coloquei um alert porque os conceitos que eu precisava praticar já estavam bem cimentados, né? Agora eu vou mostrar o código, só para mostrar alguns conceitos interessantes. Foi basicamente o seguinte: nesse projetinho eu utilizei para aprender o context, tá? E aí no context eu acabei tomando algumas decisões, né? Primeiro, como o menu, né, os itens aqui, eles são mocados, eu decidi colocar as opções do menu aqui em cima, né? Coloquei uma observação para falar que numa aplicação que não fosse para praticar isso aqui não faria sentido. Aí eu fiz, né, aqui variáveis e funções com valores default, né? E aí aqui dentro eu criei um outro componente, All Products Context Provider, que ele vai retornar para mim todas essas funções, todas as variáveis, toda a lógica do contexto. E aí já, em vez de eu precisar colocar o context.provider, já retorna esse objeto aqui certinho, né? Então utilizei para praticar o conceito de context, né? E aí, praticando o conceito de context, eu consegui deixar os meus componentes muito mais enxutos, né? Mais fáceis de gerenciar. Eu também utilizei uma coisa que eu peguei bem firme para fazer aqui, é separar os elementos de interface. Né? Então, aqui eu tenho o botão do kart, aqui eu tenho o card branco, né? O card branco seria esse aqui, e também foi a base para fazer o carrinho. Né? Eu tenho o card cinza, que seria esse card aqui, né? Que está aqui em cima. Então, eu comecei a realmente separar os elementos da GUI em um lugar, em uma pasta separada para eu conseguir reutilizar ele em diversas etapas da minha aplicação. Foi bem interessante. E aí eu utilizei, outros projetos eu costumo fazer com Styled Components, mas aqui eu resolvi fazer com o module.css, que eu acho que ficou bem organizado, né? E ficou bem mais tranquilo de mexer aqui nesse primeiro momento. Talvez se eu fosse refatorar, eu faria com Styles Components. Falando em refatoração, eu utilizei o padrão de commits baseados no Conventional Commits, tá? Se a gente vier aqui, eu fiz algumas alterações, elas estão escritas aqui no README. Deixa eu abrir para nós. Aí eu fiz algumas alterações aqui, né? As dependências que eu utilizei, só font awesome, alguma descrição, e o padrão de commit eu fiz baseado, né? Mas não exatamente igual. Eu utilizei a barra ao invés dos 2 pontos. Eu utilizei style para informar alterações na estilização do código, ao invés de utilizar o feature, né? E aí no style eu não fiz o que normalmente é feito, né? Que é informar alterações no linter, training spaces, etc. Eu não me preocupei com esses commits. Utilizei do readme para falar ao invés do docs. Docs é quando a gente tem, por exemplo, esse tipo de comentário aqui em outros módulos, tá? O readme eu deixei específico para esse arquivo que eu estava me organizando. E aqui, beleza. Né? Aí eu utilizei um padrão de importação. O que esse padrão de importação define? Qual que é a ordem que as coisas serão importadas. Tá? Primeiro as coisas do React, depois a gente pode utilizar as funções, os componentes que eu mesmo criei, aí começando com Helper Functions, e depois a gente vem aqui para outros componentes. Né? Depois a gente tem o CSS, que é o module, e depois as fotos, esse tipo de arquivo que a gente vai estar puxando, e depois o context, né? É o que a gente definiu aqui no
nesse padrão de importação. E padrão de estilo dentro desses módulos do CSS, eu coloquei algumas propriedades que eu vou poder utilizar, né? E a ordem que elas vão aparecer. Tudo isso buscando organização melhor, né, no código para eu ter uma padronização. Então, informações que vão tratar do display, formatação, layout, eles vão estar aqui no começo. Aqui, esses elementos aqui são uma lista não compreensiva, ou seja, não são todos, né, que eu posso utilizar, mas eu coloquei um exemplo aí dos que eu mais utilizei. Aqui em dimensões, também, margens é uma lista compreensiva, tá? Eu defini uma regra para CSS que é o seguinte: eu vou sempre num componente eu vou gerenciar apenas a margem superior e a margem esquerda, tá? A margem direita e inferior eu não vou gerenciar. Eu vou gerenciar ou pelo elemento que está abaixo dele, ou vou gerenciar através do padding do elemento de UI, beleza? E aí o padding eu vou utilizar todos os elementos. Aí depois vem a parte de formatação de caracteres, né, estilização, tudo mais, depois cores e depois as informações de borda, tá? Cor da borda ele conta como cor, mas grossura, colocar bordas arredondadas, ele já entra nesse último padrão, né? Então, o meu projetinho ele foi basicamente isso. Eu também pratiquei, né, apliquei o uso de Create Portal, né? Então, vim aqui, se a gente for em index.html, a gente vai ver que a gente tem essas divs antes do root para a gente fazer a aplicação do conceito de portais dentro da aplicação. E foi basicamente isso: treinar CSS, treinar contexto, colocar padronização nas importações, padronização nas propriedades CSS, treinar o uso de portal e padronização de commit, que quando a gente vinha era aqui em repositórios, menu comida, eu nunca lembro onde fica. Acho que aqui em branch. Não. A gente nunca lembra onde fica. Mas enfim, ele vai ficar aqui, né? Ele vai ficar nesse formatinho aqui. Beleza? Então, fit, mensagem de carrinho adicionada, fit, style aqui é só responsividade, CSS, readme, explicação do readme, e por aí a gente vai trabalhando. Ok? Então, demonstração do projetinho é basicamente isso.